5 razões para você ficar otimista com a Bolsa em 2021. Hoje eu vou fazer uma análise de cenário mostrando esses pontos, que devem ajudar a nossa Bolsa, o Ibovespa, agora em 2021. Mas antes de começar esse vídeo, dá um like. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se e ative as notificações. E vamos lá, pessoal? Vou falar hoje aqui um pouquinho sobre 5 pontos que eu acho interessantes do cenário atual, que devem impulsionar a nossa Bolsa, Sou otimista com a Bolsa em 2021. Ser otimista não significa ser ingênuo ou torcedor, mas ter um cenário claro e lógico que a gente sabe que o cenário muda, mas nesse momento que é dado, a gente vê aqui um cenário positivo. E comenta aqui embaixo o que você acha, o que você espera desse ano, se você está positivo ou não, negativo, vendeu tudo. E também queria desejar a vocês um feliz 2021, Esperamos aí um ano bem melhor em todos os sentidos, já que 2020 não foi muito fácil, amplamente para as pessoas. Mas vamos lá. Então, 5 pontos aqui que eu acho super importantes. Bom, o primeiro ponto é liquidez e juros baixos. Então, venho falando muito nas minhas teses, mas a gente vive um mundo com juros extremamente baixos, quando a gente pega os países desenvolvidos com juros negativos, e esse cenário deve durar por uns bons anos. Então, quando a gente fala Estados Unidos, Europa e Ásia, eles estão ali mantendo juros extremamente baixos, dando liquidez para reativar as economias, e isso é importante, importantíssimo. Eles têm uma estabilidade maior do que os emergentes, ou seja, não tem tanta flutuação ou risco de flutuação na taxa de juros, e dado todo o cenário, isso acaba ajudando bastante os emergentes. Isso reflete aqui, então a gente tem uma Selic, a menor Selic da história, 2%, isso não deve se manter por muitos anos, mas a gente vai ver uma Selic sim baixa, alguma variação é normal. E no Brasil, isso é uma novidade. O poder de uma Selic tão baixa é algo desconhecido para os brasileiros e a gente está vendo os resultados, Como isso está impulsionando a economia, como isso está fazendo as pessoas migrarem de investimentos, e tudo isso é muito positivo para a Bolsa e para a economia, Então esse é o primeiro ponto. Bom, e acrescentando, nesse ponto, a gente vê no Brasil os bancos dando crédito, algo que a gente não via muito nos últimos anos. Então é importante ter um juros baixos, sim, mas é importante também que os bancos deem crédito, e isso está acontecendo aqui no Brasil. Então, esse é um ponto extremamente importante que está ajudando muito os mercados e a economia. Ponto número 2, a segunda razão para estar otimista com a Bolsa é a retomada econômica. E o que é importante numa retomada para os economistas e analistas é a derivada, a variação e não a constante. Vamos lá. O que é isso, Se pegar a fotografia de 2020, ela é ruim, Recessão, basicamente em todos os países do mundo, entretanto uma recessão menor do que o esperado. Só que quando a gente pega os 6 últimos meses, a gente vê uma retomada econômica, um crescimento forte tri contra tri, Então, da mesma forma que na vida pessoal, pensa uma pessoa que tinha uma dívida e terminou 2020 com R$1.000, o nível não é um nível bom. Entretanto, essa variação foi muito positiva e com certeza isso gerou ânimo, gerou uma perspectiva de crescimento para essa pessoa. Alguém que tinha R$1 milhão, queria investir, queria guardar dinheiro, terminou o ano com R$600 mil, apesar do nível dela ser maior, a variação foi negativa e com certeza essa pessoa vai terminar o ano chateada, É isso que eu estou querendo dizer. Na economia, o que a gente está vendo? O nível que a gente teve em função da recessão é ruim, ninguém esperava isso. Entretanto, a retomada e as projeções de tudo que está acontecendo são positivas. A gente vê isso. Brasil retomando forte, foi até uma surpresa para a grande maioria de economistas, investidores. A retomada foi muito mais rápida em função, claro, dos juros. Economia americana retomando rápido, economia chinesa sem grandes pontos, retomando, crescendo, é um ponto que eu vou falar aqui. Então, a retomada econômica é importante sim, a gente vai ver um ano de forte crescimento pelo mundo e pelo Brasil, dado o nível, O PIB é uma conta de uma média contra uma média. A média de 2020 foi baixa, 2021 já tem um carrego estatístico aqui que acaba impulsionando o PIB. Então esse é um ponto importante também. O terceiro ponto, a terceira razão para estar otimista com Bolsa é uma redução geral da aversão ao risco. A gente tinha nos últimos anos uma aversão ao risco política, inclusive nos Estados Unidos, Então Estados Unidos e China tinha aquela polarização. Com as eleições, o ano passado, e essa redução de tensão, hoje isso reduziu muito, o mercado não vive mais em função
dos twitters do Trump, né? Então, isso ajuda muito, né? Então, a gente tem uma redução dessa tensão. De forma geral, a gente está vendo, né, o começo da vacinação pelo mundo. Então, tudo isso reduz risco, reduz a aversão ao risco. E o que acontece, né? O fluxo de dinheiro começa a migrar dos países desenvolvidos para os países emergentes. A gente viu isso no final de 2020 aqui no Brasil, né? A entrada de estrangeiro aqui foi extremamente forte. Então esse é um ponto também importante. Bom, o quarto ponto, que é muito importante também para estar otimista, né? Para ter um cenário positivo em 2021, é a China, né? A retomada econômica da China tem sido fantástica, né? Tá acima do que se esperava e de todos os outros países, e isso se reflete num ciclo de commodities positivo. Tá, então vamos lá. A China, o que ela fez, né? Ela sentiu ali o baque do Covid, é uma economia que não é totalmente aberta, né? Não é totalmente democrática, tem suas desvantagens e suas vantagens, né? Nesse cenário se mostrou vantajoso, ela conseguiu ali controlar o pânico e retomar a economia, né? E como a China cresce, né? Como é que ela cresceu nas últimas décadas? Via infra, né? Infraestrutura. Eles conseguiram ali acelerar muito. Nos últimos anos, eles estavam migrando para um modelo de consumo mais voltado para o consumo interno, né? Tentando fazer uma mescla. Nesse momento, ela virou a chavinha e começou a fazer o que ela sabe fazer. Vamos crescer via infraestrutura, e isso, né, fica claro aqui quando a gente olha para o minério de ferro. Tá? Esse gráfico que vocês estão vendo é do minério de ferro futuro, mas é muito próximo do à vista. E o que a gente via aqui, antes, né, no início do ano, ali, antes da crise, oscilando entre 80 e 90 dólares. Nesse momento, né, acima dos 150 dólares. Ou seja, o minério de ferro deu uma porrada, né? E por quê? O minério de ferro, né, 95% do minério de ferro é utilizado para a produção de aço. Quando a gente fala de aço, a gente pode pensar em dois tipos de aço, né? Aço plano e aço longo. Aço plano são chapas, aço longo são vergalhões. Plano, muito utilizado na indústria, carros, entre outros. Vergalhão, construção civil. Tá? Então a China está crescendo toda a infra dela, indústria, e está impulsionando esse mercado. E a gente vê o reflexo, né, da alta do minério de ferro no preço do aço. E por que isso é muito importante do nosso lado? A nossa bolsa, né, quando pega a composição do Ibovespa, a gente está falando de empresas atreladas muito às commodities, né? Então, a gente pega Vale, as siderúrgicas, Petro, outras empresas correlacionadas à logística, né? E, de alguma forma, empresas ali, pegar os serviços financeiros, né? São bancos, não são exatamente esse foco, né? Mas a nossa bolsa é uma bolsa que não é formada por empresas de tecnologia, não é uma Nasdaq, não é longe disso. É uma bolsa composta por empresas de serviços básicos, né? Grande parte exportadora. Ou seja, China vivendo uma retomada impulsionando, né? Criando um ciclo de commodities positivo. Isso pega na veia a nossa bolsa, tá? Então pega toda essa parte de commodities e as cadeias correlacionadas. A gente está vendo isso no Brasil, né? De alguma forma, aqui acelerando do lado de, por exemplo, aço, né? Aço muito mais para construção civil do que ainda para a indústria. A indústria ainda está retomando, existe uma defasagem, entretanto isso está impulsionando. Então isso é importante, né? China impulsionando um ciclo de commodities, e isso pega na veia a nossa bolsa. E o quinto ponto, né, que é importante, e eu já citei algumas vezes aqui, é essa mudança cíclica em relação à visão do investidor de grupos de investimentos, tá? De classes, né, de caixinhas. A gente viu em 2020, né, principalmente ali de março em diante até novembro, os investidores, né, focados no mundo inteiro, comprando tudo que era growth, crescimento, né, aquelas ações que são negociadas a 100, 200 vezes lucro, e tudo que aquilo é velho, né, aquelas empresas atreladas ao velho mundo, né, que não são tech, extremamente descontadas, 10, 8 vezes lucro. Tá? Isso ficou defasado. Né? Quando a gente fala disso, a gente fala muito de bancos, né? Os bancos estão dentro dessa classe, por isso que eu acabei puxando o link no último ponto. Commodities, que é basicamente a nossa bolsa. Né? 70% da bolsa a gente pode falar que é commodities, serviços financeiros e mais umas cadeias aí atreladas. E quando a gente olha para esse gráfico, né, então aqui a gente vê nos últimos 6 meses, e principalmente a partir de novembro aqui, isso aqui fica claro. Então a performance do Ibovespa,
Então, o gráfico preto aqui é o Ibovespa, né, que está dando um retorno nos últimos 6 meses de 25 quase 25,5%. O S&P, a Bolsa Americana, tá? Está falando de 20%. Esse verde aqui, o Sensex, é a Índia. Aqui, o SSE 50 é um índice dentro da China, tá? E aqui, o último, é a Turquia. O que a gente vê é que todas essas bolsas, né, atreladas aos mercados emergentes, tiveram uma performance superior ao S&P. Por quê? Porque está tendo, de fato, uma rotação, né? Os investidores estão migrando para classes de ativos mais focados em velho invest, ativos que são negociados a 8, 10, 12 vezes lucro, ou seja, bancos e commodities, e deixando algumas empresas, né, acabam tendo que vender para fazer essa rotação em carteira, como as empresas de e-commerce que a gente vê no Brasil, né, soltando bons resultados, entretanto meio paradas, versus essas empresas que estavam paradas andando bastante. Então é meio que cíclico, né? O investidor, o grande investidor institucional, ele tem alguns ciclos e isso aqui começa a ficar claro. E esse ciclo é extremamente importante para o nosso mercado, né? Acaba beneficiando a nossa bolsa. Se o ciclo de tech growth beneficiou muito as bolsas americanas, né, que são praticamente compostas por esse tipo de empresa, em detrimento da nossa que é commodities, nesse momento a gente começa a se beneficiar. Tá? Então acho que são alguns pontos aqui que sinalizam e que ajudam o investidor a estar otimista para 2021. Lembrando que né, gente, vocês me acompanham há muito tempo, para quem me acompanha há muito tempo, né, e conviveu comigo durante os piores dias ali da crise, não dá para ser ingênuo nesse mercado, o cenário muda, entretanto tem que olhar para o fundamento e tudo que a gente está vendo hoje é positivo, certo? Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.